Você sabia que algumas das cenas deletadas do primeiro episódio vão ser mostradas nos próximos? Ou que algumas partes do episódio piloto foram retiradas por serem assustadoras demais? Pesquisamos e separamos para te mostrar todas as principais cenas e imagens deletadas de O Incrível Circo Digital. E vai por mim, muitas delas vão te surpreender e até mesmo fazer sentir medo. Se tiver coragem, fique até o final desse vídeo. Então pega a pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Uma das cenas mais enigmáticas que acabou saindo do episódio piloto que todos assistimos é um momento extremamente perturbador, em que a Gangle tá em um banheiro, provavelmente dentro do seu quarto, e ela tá olhando diretamente para um espelho, enquanto ao seu redor a gente pode contar 10 máscaras, completamente quebradas e algumas remendadas com fitas. A primeira coisa estranha sobre essa cena é a pergunta: por que ela tem um banheiro já que ela não pode comer nada? Depois desse questionamento óbvio, a gente pode deduzir algumas coisas, como o fato de só terem máscaras felizes quebradas e nenhuma triste, o que significa que muito provavelmente em alguns momentos a própria Gangle acabou quebrando elas, quando se sentiu desesperada ou irritada com alguma coisa. Ou talvez o Jax tenha quebrado todas elas, já que ele adora fazer o mal. Mas essa com certeza é uma das cenas que tem altíssimas chances de ser mostrada em um dos próximos episódios da série, onde poderemos ver que na verdade a real face da Gangle é sempre a tristeza. Por isso ela constantemente dá um jeito de quebrar a máscara da felicidade. Pelo menos essa é uma das teorias que faria sentido. Talvez você seja muito jovem e ainda não tenha visto a imagem do meme da garotinha do incêndio. É uma foto que um pai tirou de uma casa do seu bairro que estava em chamas, e ao lado a fisionomia da sua filha saiu da foto acidentalmente, e ela estava simplesmente sorrindo. Uma das cenas que originalmente iria ao ar no episódio piloto imitaria exatamente esse mesmo ar meio sociopata que a foto transmite, mas no lugar da pequena garotinha do meme, a gente teria o Jax. Sempre ele. Só que na edição final do episódio, a equipe de produção acabou resolvendo alterar a fisionomia do Jax, e o sorriso psicótico foi trocado por um rosto de medo, já que naquele momento ele sabia que aquele barulho que ele tinha escutado era o Kaufmo em sua versão monstruosa se aproximando. Eu acho que isso seria estranho demais até mesmo pro Jax. Você não acha? A equipe de animação de O Incrível Circo Digital é realmente uma das mais detalhistas que existem. Ela começou a produzir a série 1 ano e meio antes do lançamento do episódio piloto. E uma das provas que eles realmente trabalharam duro foi o fato deles terem produzido a mesma cena em ângulos diferentes. Isso aconteceu exatamente na parte que a gente estava nos referindo, onde o Jax olha assustado para trás. A gente encontrou na rede essa mesma cena em um ângulo bem mais amplo e aberto, onde é possível ver o Jax olhando para trás e um pouco mais longe o Kinger e a Gangle. Eles fizeram isso para avaliar qual cena seria mais interessante ir ao ar. Logo a outra se perdeu, a não ser que ela seja utilizada como vista de um ângulo por um outro personagem que estaria escondido observando tudo e ainda não foi mostrado. Acredito que essa seria a única forma de reaproveitar essa cena que foi deletada do primeiro episódio. E você, tem alguma teoria sobre ela? Se sim, coloca aqui nos comentários. Se não, comenta aqui embaixo #circo. A mesma coisa que aconteceu com a cena que a gente acabou de comentar também foi realizada na apresentação inicial do Circo Digital, feita pelo Caim, onde vemos ele falando que estava prestes a mexer com a mente e o coração dos espectadores. Inicialmente, a equipe criativa também fez uma outra cena vista por um ângulo diferente, como se fosse outra câmera, onde a gente pode ver em perspectiva um coração e um cérebro. Só que, diferentemente dos dois órgãos que aparecem no episódio piloto,
Na cena deletada, eles são muito mais realistas, com o coração tendo a cor de um vermelho vivo e o cérebro sendo rosado, assim como os dois são na vida real. Talvez evocar órgãos internos tão fiéis tenha sido considerado demais, e os dois tiveram suas cores alteradas. Uma outra cena envolvendo uma das personagens mais queridas do público também acabou sendo modificada no momento da edição final. Estamos falando da Agatha, já que a maioria dos fãs do circo digital acabou simpatizando com a boneca de pano, já que ela foi a personagem mais simpática com a Pony. Quando as duas estão em frente ao quarto do Kaufmo, originalmente a Agatha teria uma expressão corporal muito mais desesperada e ativa, chegando a apontar para ele, no momento de explicar que o que aconteceu foi por causa da loucura, mas isso acabou sendo trocado só pela sua expressão de medo e contenção na cena, mostrando que realmente ela estava bastante apavorada, mantendo as duas mãos juntas. Além disso, originalmente ela teria um vestido azul, que acabou sendo recolorido para o lilás que todos nós conhecemos. Já que estamos falando da Agatha, vamos comentar sobre a cena de apresentação de cada um dos personagens que foi divulgada pela própria Glitch, mas que acabou não sendo utilizada na versão final. Na da Agatha, a gente vê uma coisa extremamente sinistra acontecendo, onde a gente pode notar que ela é atingida, acredite se quiser, por um cutelo de açougue em sua cabeça. Ela sorri e retira o objeto cortante. E cá entre nós, parece que ela tem uma certa habilidade com facas, pela forma como ela manejou o cutelo, o que pode demonstrar que ela não é tão bonzinha quanto parece, não é verdade? Outra personagem que passou por uma situação muito parecida, mas que não reagiu tão bem assim, foi a protagonista da série, a Pony. Isso aconteceu em um teaser postado pela criadora do desenho, a GooseWorks, onde a gente nota o Caim brincando, entre muitas aspas, de lançar facas com a Pony presa a um círculo de madeira. E parece que ele não é nada bom com facas, porque a Pony reaparece pouco depois repleta delas em seu corpo, especialmente na cabeça. Nitidamente ela tá tremendo e traumatizada pela experiência torturante. Com base nisso, a gente pode até mesmo imaginar quem jogou aquele cutelo na Agatha. Uma das cenas mais sinistras do episódio piloto de O Incrível Circo Digital poderia ser ainda pior se não tivesse sido alterada. A gente tá falando daquele momento em que a Pony, quando tá procurando Caim como a Agatha pediu, ela se depara com um espelho e passa alguns longos segundos olhando para o seu novo rosto, como se tivesse incrédula de que aquela era sua nova fisionomia. Originalmente, as mesmas coisas iriam acontecer, mas com uma mudança brutal. No final, veríamos um reflexo totalmente aterrorizante da Pony ao sair do espelho, indicando que ela estaria muito próxima de perder a sua sanidade, que meio que é o que acontece pouco antes dela abrir a porta pro vazio. Cara, eu ia levar um baita susto se aquela cena tivesse sido mantida. E se você quiser ter mais uma opção de conteúdo constante sobre filmes, séries e desenhos, clica no botão de inscrição aqui embaixo. Assim fica mais fácil de você ser avisado dos nossos vídeos quando eles forem lançados. Já que mencionamos a sensação de susto da Pony, você sabia que a equipe de produção chegou a criar uma expressão sinistra pro Jax, que deveria ter sido utilizada quando ele tomasse aquele grande susto ao abrir a porta do quarto do Kaufmo. Apesar do sorriso sair do seu rosto e seus olhos ficarem bem arregalados nessa cena, a gente pode notar que a intenção da equipe seria que o Jax realmente tivesse uma expressão ao melhor estilo desenhos animados dos anos 80, já que essa seria a fisionomia que foi preparada para esse momento. Realmente eu acho que essa expressão não ia ficar muito legal no contexto do episódio, e as teorias de que os personagens estão no inferno aumentariam ainda mais. Falando no inferno, é inevitável comentar que existe pelo menos uma grande referência religiosa no Incrível Circo Digital. Ela acontece bem ao final do episódio, quando todos estão à mesa para simular que estão fazendo uma refeição, já que ninguém come nada naquela dimensão em que eles estão. Essa é nitidamente uma referência a um dos quadros mais famosos do artista e pintor Leonardo da Vinci, aquela mesmo,
da Mona Lisa. O quadro se chama A Última Ceia e representa o momento em que Judas traiu a Cristo que o levou a ser crucificado. O detalhe é que essa não seria a única referência religiosa no episódio. Isso porque tinha sido criada uma imagem da própria Pomni crucificada. Essa, inclusive, é uma das cenas que ainda podem ser utilizadas nos próximos episódios da série, para aprofundar ainda mais a provocação religiosa do show. Para finalizar, a gente encontrou uma imagem que podemos notar como seria originalmente o mundo expandido do incrível circo digital. O Caim mostra para Pomni que existe a tenda e também existe o terreno, onde está localizado o lago digital, onde, segundo Caim, qualquer um deles pode se afogar. Se você olhar bem, vai ver que ao seu redor tem várias árvores e um pequeno barco flutuando em suas águas. Mas no conceito inicial a gente pode notar algumas diferenças, como a ausência do tobogã e a indicação de que o lago é muito maior do que aparenta, já que vemos nele uma espécie de veleiro que parece muito menor que o barquinho da versão original. Além de tudo isso, podemos ver que entre as montanhas existe uma pequena cabana, que pode ser o caminho para um local desconhecido, ou só para o restaurante onde o Caim e o Bolha estavam tomando chá, enquanto o Kaufmo tentava matar todos os outros moradores do circo. De todo modo, pode ser lá que se encontre a tão sonhada saída. Quem sabe a gente não veja isso nos próximos episódios. Essas foram as 11 cenas e imagens deletadas do incrível circo digital que a gente separou para te mostrar nesse vídeo. E logo logo o segundo episódio desse fenômeno digital vai ser lançado. Enquanto a gente espera, separamos esses vídeos para você. É só escolher e clicar. Boa diversão!